Voltamos! Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Pessoal, mais um podcast espartano aqui. É engraçado que eu falei no último podcast, abraça a desgraça, né? E aí me veio um capítulo aqui logo em seguida, eu nem tinha lido pra falar a verdade, né? Falando exatamente sobre isso, sobre abraçar a dor, sobre sentir dor a um ponto que você fica tão forte que qualquer outra coisa é merda pra você. É impressionante. E engraçado que essa semana mesmo eu vinha. Como é que Deus faz as coisas, né? A gente começa a falar de uma coisa e de repente essa coisa começa a voltar na nossa vida. Eu discuti isso muito aí conversando bastante aí com o Espartano dos Santos, né? Pra quem não sabe, pessoal, o Espartano dos Santos aí tem um canal aí, Revolução Sigma, né? Siga um canal dele aí no YouTube, canal de alta qualidade, muita informação bacana, né? Principalmente para homens aí que procuram buscar o alto valor, né? E tem o Instagram dele também, Revolução Sigma, né? Quem puder seguir ele aí, dar essa força aí, eu agradeço. O Espartano dos Santos é um cara muito bacana, muitas ideias boas. E aí a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Sobre abraçar a dor, sobre abraçar eventos ruins da nossa vida que acontecem, né? E aí me veio um capítulo falando justamente sobre isso, sobre não só sobre a cultura espartana, sobre como outras tribos aqui, né, abordam essa questão da dor, abordam esse mecanismo de você simplesmente entender que a dor às vezes não vai passar rápido, às vezes vai demorar, às vezes é um processo que está acontecendo na sua vida para te deixar mais forte, e você aprender simplesmente a abraçar esse processo, aceitar esse processo, né? E se transformar no meio desse processo numa pessoa melhor, porque com certeza a dor ela vem para ensinar alguma coisa. Ela é um indicador, né, que igual tem no ponteiro, no painel de um carro aí que a gasolina está acabando, e aí começa a pitar. E a dor é muito disso, né? A dor começa a pitar na sua vida porque realmente você estava levando a sua vida para um caminho que não era tão feliz, né? E quando eu falo isso é em relação à alimentação, é em relação à forma como você se comporta com as pessoas, é em relação ao seu emprego, ao seu nível profissional, às vezes você não está satisfeito na sua profissão, em relação ao seu casamento, né? Em relação ao seu círculo de amizades, né? Tanto que eu até indico também falando sobre isso, uma série que está no Netflix, que é o Minimalismo Já. E é justamente as pessoas começarem a fazer um minimalismo na vida delas, de sentimentos, de lugares, né, de hábitos, de pessoas que não agregam nada, né? Excluir mesmo, pessoal, excluir mesmo. Ficar com pouco, mas um pouco de qualidade, né? Ficar com um pouco, mas um pouco que é top. Então eu indico essa série aí pra vocês aí, Minimalismo. Eu tô tentando praticar isso um pouco e aí a gente vê o tanto de bagagem que a gente acumula, o tanto de coisa que a gente vai acumulando, seja, sabe, palavras, emoções, roupas, coisas, objetos, pessoas, atitudes, lugares, coisas que às vezes não agregam nada na nossa vida, e a gente fica carregando essas coisas aí, criam pra gente a necessidade que a gente precisa disso, e aí no fundo quando a gente começa a realmente fazer um biohackeamento da nossa vida. Eu estou estudando muito sobre biohack também. Biohack é uma forma de você pegar a sua vida e dividir ela em todos os setores da sua vida e pegar ponto por ponto ali, hackear todos os setores ali, o que está prejudicando a sua vida, o que pode ser melhorado, né? O que pode ser tirado, excluído, que não faz sentido, né? O que você coloca ali só para mostrar para os outros, o que você coloca ali só para o status. Então realmente sumir, apagar, excluir geral coisas que não te agregam, coisas que não fazem parte da sua essência, né? Coisas que você realmente não usa, não precisa, tá ali só ocupando espaço, te fazendo carregar uma mochila mais pesada que você precisa. Então é isso, conversando com o Espartano dos Santos, a gente chegou a essa reflexão. Pessoal, esse podcast vai ser grande, já vou avisando aí, ó, quem não tiver sem paciência aí pode sair fora. Esse podcast vai ser grande porque tem muita história aqui do livro falando sobre isso e é muita reflexão também, né? Não adianta. Tá, eu tô sem paciência, então bota o YouTube aí no volume 2 aí, no velocidade 2 aí, escuta na velocidade mais alta. Agora, se tiver sem paciência, então some do canal, entendeu? Porque aqui é reflexão, o negócio é rasgado, é direto, e às vezes tem coisas aqui que a gente demora mais, precisa fazer um conteúdo mais denso mesmo, né? Então é isso aí, se tiverem curtindo aí o canal, dê inscrição aí no canal aí, esmaga essa inscrição aí com força, né? Dê um ahuu no sininho aí,
E, claro, uma bicuda forte aí nesse canal aí de like aí, pra galera curtir aí, poder espalhar isso aí pra mais seguidores, para mais guerreiros ou pessoas que estão necessitando virar guerreiro aí nessa sociedade moderna aí do jeito que tá. Pessoas que estão fracas, fragilizadas, depressivas, ansiosas, que estão precisando de um mindset mais bruto, uma casca, uma armadura mais forte para encarar os problemas da vida aí. Esse é um dos objetivos do canal Espartano da Vida Moderna, né? E para quem não me segue aí, pode me seguir no Instagram aí, Spartan Flávio. E quem quiser também participar com a gente aí de forma mais direta aí, de uma forma mais personalizada aí, pode entrar no nosso grupo de WhatsApp aí. Qualquer dúvida pode me mandar perguntas aqui no pessoal também, que a gente está à disposição. Espartamos junto ou não? Espartamos junto, é isso aí, arru! Bom, pessoal, então continuando aqui a saga. É uma saga já, isso aqui é uma... Já praticamente aqui virou uma série do Netflix, isso aqui, né? E podia mesmo, né? Essas histórias espartanas, elas podiam realmente compor uma série do Netflix e ia ser muito bacana. Mas enfim, vamos falar sobre Alegrias da Penúria. É o nome do capítulo aqui de Steven Pressfield, do Espírito do Guerreiro. E nada mais é, pessoal, do que realmente abraçar a dor, estar num estado de dor e de tristeza ou pobreza tão profunda que, sinceramente, nada te surpreende mais não, né? E é justamente isso aqui que vai falar. Vai contar várias histórias aqui de vários exércitos aqui e eu já vou começar aí lá. Vamos lá. Primeira história, Navy Seals. Pessoal, para quem não sabe, os Navy Seals aí, hoje é elite aí, né? Equiparada aí com o BOP, mas acredito que tem mais nome aí mundialmente do que o BOP. Apesar que o BOP é muito forte também, né? No Rio de Janeiro e tal, e não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Mas esses esquadrões de elite, operações especiais. Inclusive, pessoal, já me perguntaram, né? Eu até respondendo essa pergunta aqui, né? Como eu falei, hoje eu tô com tempo aqui, o podcast vai ser maior. Me perguntaram já sobre as operações especiais de Esparta. Existiam, pessoal? Existia uma tropa de elite espartana? Sim, existia. Cripteia. Cripteia era a tropa de elite espartana. Era um grupo, né, que fazia uma chacina violenta, né, nos ilhotas que se revoltavam ou estavam, enfim, conversando e tentando de alguma forma planejando derrubar Esparta, né? Porque como eu já falei em vários outros vídeos para trás aí, Esparta tinha mais ilhotas do que espartanos. Em quantidades eles eram maior, porém os espartanos eram, né, nem compara, um espartano valia uns 10, 20 ilhotas. Então tinha essa cripteia que fazia uma lavagem, uma faxina, e quando esses ilhotas começavam a questionar demais os espartanos, ou eles viam membros ali que poderiam se revoltar contra eles, né? E era também o rito de passagem, né, dos jovens espartanos que estavam na Gogia ali, né? E aí muitos faziam parte dessa cripteia, essa tropa de elite espartana, justamente como um ritual de passagem mesmo, né? É uma transformação no guerreiro. E é engraçado isso em Esparta, né? Porque geralmente quem vai para essas tropas de elite são os soldados mais antigos, mais especializados, mais bem treinados. E lá em Esparta não, eles já estimulavam o soldado desde novo, desde a saída da Gogia ali, no processo de Gogia, a passar pela tropa de elite espartana. Quer dizer, eles queriam todos os caras casca grossa. Então o jovem mal saía da porradaria que é o Agogia e já ia para essa tropa de elite espartana cripteia, né? Bom, mas vamos lá, vamos voltar pro capítulo. Pessoal, então Alegrias da Penúria nada mais é do que alegria de já estar no sofrimento, de abraçar a dor, de já saber conviver com isso e os benefícios que isso pode causar, né? Então conta a primeira história aqui sobre os Navy Seals. Falam que aqui os Navy Seals, eles se distinguem de outros fuzileiros, né, navais, por causa da capacidade deles de resistência, de resiliência, né? Então assim, não é por causa da força, não é por causa da aptidão atlética dos soldados, não é por causa do vigor físico, é simplesmente por causa da resistência e resiliência, né? São os caras mais casca grossa que aguentam mais porrada, né, no exército americano, os Navy Seals. Então eu falo que os fuzileiros navais, eles têm realmente um orgulho obstinado mesmo em receber a ração mais fria. Ração é comida mesmo, pessoal, comida fria, né? Um equipamento de baixa qualidade e apresentar os índices mais altos de feridos do que outros setores militares.
Aí você olha assim e fala, pô, esses caras eram loucos, esses caras eram masoquista. Não, esses caras tinham mindset de aço, mindset de pedra. Essa que é a grande realidade, pessoal. Mindset de pedra. E a gente aqui já começa fazendo as reflexões aqui. Você que está aí no seu trabalho começa a reclamar da impressora que não funciona. Ah, porque o setor não tem recurso para fazer aquilo. Olha o mindset dos Navy Seals. Eles gostavam de ter poucos recursos, né? Para quem fica esperando ter recursos para poder colocar os projetos em prática, não. Tem gente que gosta de ter o prazer de ter poucos recursos e fazer o máximo com esses recursos, né? Como Cortella fala aí, fazer o melhor com o que tem para quando tiver condições melhores, né? Fazer melhor ainda. Mas o mindset deles era esse. Não era esse mindset assim de ficar reclamando, a impressora não está funcionando, o programa de computador aqui está travando, o serviço aqui tem uma gerência aqui. Eles não ficavam reclamando, não. Eles aceitavam a situação como ela é, né? E com certeza naquilo ali tentava extrair o melhor. Esse que é o ponto forte, né? Ponto forte aqui dos Navy Seals. Então fala assim que eles tinham esse orgulho mesmo, né? De comer a comida fria mesmo, equipamento de baixa qualidade, né? E isso vem, pessoal, essa mentalidade, esse mindset, ele foi criado inclusive na Primeira Guerra Mundial, quando eles lutaram contra os alemães, né? E esses Navy Seals lutaram na Primeira Guerra, e eles falam que foi na Guerra de Beleal, né? E ali que foi realmente batalhas sangrentas, né? Batalhas que realmente foram fortes, né? E aí eles foram desenvolvendo esse orgulho, né? Esse orgulho em aguentar o inferno, né? E aí, olha só pra você ver, já fazendo uma comparação dos Navy Seals com os espartanos, que nada os enfurece mais do que saber que uma tarefa sórdida, uma tarefa perigosa, né, foi dada para um exército diferente do deles. Não foi passada para eles, foi dada para outro exército, né? Que isso era uma afronta à dignidade desses Navy Seals. Pessoal, e a gente vê isso em Esparta, né? Os espartanos ficavam putos de não poder ir para a guerra, né? Muitos espartanos, como eu já falei em outros podcasts aí, ficaram putos de não ir para Termópolis, morrer com o rei Leônidas, né? Porque o prazer, a alegria desses guerreiros eram lutar, era a adversidade, era a honra e a glória, o status da adversidade. Quanto mais adversidades para eles, quanto mais dor para eles, era melhor. Porque eles já tinham um mindset que quanto mais porrada a gente toma, mais forte a gente fica, né? Então desde cedo os espartanos já sabiam disso. Então assim, esse é praticamente, aqui fala no livro, né, Steven Pressfield cita isso, que esse é um elemento chave do espírito do guerreiro, né? O desejo e o anseio, né, insano de abraçar a adversidade. E aí aqui vai contando outras histórias também. E aí tem várias histórias aqui, né? Olha só que bacana, é muita coisa, muito conteúdo muito rico, pessoal. Fala que em 1912, um explorador da Antártida, Ernest Shackleton. Vocês não reparam muito meu inglês não, eu tô aprendendo, fazendo umas aulinhas aí, né? Principalmente os espartanos aí os espartanos da gringa aí que a gente conversa, né? Mas muita coisa é Google Tradutor mesmo. Eu não tenho vergonha de admitir isso não, mas tô aprendendo ainda, devagarzinho a gente vai pegando as manhas, né? Então esse explorador Ernest Shackleton buscava voluntários para uma expedição ao Polo Sul, né? Ele estava buscando pessoal para ir no Polo Sul. E olha só, pessoal, ele estava buscando esses voluntários e ele colocou um cartaz da seguinte maneira. Ele colocou um anúncio no London Times, né, que era um jornal famoso lá da época. Buscam-se homens para uma excursão perigosa, com baixo soldo, frio intenso, longos meses em completa escuridão, perigo constante, retorno incerto, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Assim, é coisa de louco, né? Mas por incrível que pareça, pessoal, na manhã seguinte 5.000 homens se apresentaram voluntariamente, né? A recompensa de uma vida de adversidade é a liberdade, né? É o que fala aqui no livro, né? E é honrado, pessoal, participar porque muita gente busca o desconforto, né? Já fazendo outras reflexões aqui, é isso. O desconforto, ele meio que te impulsiona a ir pra frente. Se sua vida tá boa, tá tudo bem, tá tudo beleza, às vezes você não evolui, né? Às vezes você não sobe de patamar. Você fica naquela vidinha ali, churrasquinho fim de semana, tá tudo bem, tá ok. Já conquistei aqui meu emprego, já
né? Principalmente às vezes um servidor público, já conquistei minha estabilidade, acabou, chega disso agora é só churrasquinho, agora é só diversão. Então você que tem essa mentalidade, agora eu aposentei, agora eu só quero curtir a vida, entendeu? E aí não evolui mais nada, não cresce mais nada, não desenvolve intelectualmente, né? Não desenvolve em trabalhos sociais. E o mundo precisa de você, né? O mundo precisa desses conhecimentos, da sua bagagem, né? E você tá aí simplesmente querendo olhar só o seu lado egoístico, né? Então tem que olhar isso aí, pessoal. Outra história legal demais aqui falando sobre isso, pessoal, é uma história de tribos do Afeganistão, tribos antigas do Afeganistão. E eles falam que Alexandre o Grande estava para invadir essas tribos aí, né? Eles estavam querendo invadir essas terras selvagens aí, que era a terra dos Citas, né? Era antes de Cristo 333. Alexandre queria. E aí uma delegação dessa tribo de selvagens, de Citas, né, foi até ele, né, antes dele invadir lá, antes de começar a batalha, e aconselharam Alexandre o Grande o seguinte: olha, pro seu próprio bem, Alexandre, não se aproxime de nós. E aí no final eles advertiram: você e seu exército vão se arrepender, como todos os invasores do passado, como seu amigo Ciro o Grande. Para quem não sabe, Ciro era o pai de Xerxes, né? E que foi morto e ninguém nunca viu o corpo recuperado. Resumindo, não vá, Alexandre, não vá, não invada o nosso território, que vocês vão se arrepender. Queria mandar um recado para Alexandre o Grande, né? E aí no final ele conclui o seguinte: você pode até nos derrotar, né? Disseram os anciões da tribo, né? Era um pessoal mais velho lá que foi conversar com Alexandre. Mas você pode até nos derrotar, mas nunca vai derrotar a nossa pobreza. Nunca vai derrotar a nossa pobreza. Então praticamente o que os citas estavam afirmando, né, é que eles poderiam aguentar adversidades maiores do que Alexandre e seus macedônios, né? Então já cabe a reflexão aqui, né? Já cabe uma reflexão aqui, que é o seguinte, pessoal. Tem pessoas que passaram por tanta dor na vida, por tanto sofrimento, aguentaram situações tão pesadas, seja dívida, seja relacionamentos abusivos, né? Relações abusivas, sejam relações psicológicas, isso dentro da família, às vezes relações abusivas no casamento também, seja estupro, seja situações pesadas mesmo, pessoal, dívidas, né? Dívidas, depressão, problemas problemas psicológicos, batalhas psicológicas aí, né? E enfrentou tanta merda e doenças, né, desemprego, falta de dinheiro. Agora na pandemia a gente está vendo isso, né, muita gente enfrentando muita dificuldade, muita gente morrendo, muita gente perdendo parente, muita gente ficando doente pós-Covid. Falei isso no grupo dos espartanos essa semana, né? Muita gente ficou endividada, muita gente que ficou sequelada, muita gente que perdeu o emprego, muita gente que quebrou o negócio, muita gente que quebrou a empresa, muita gente que foi demitido. Então assim, pessoal, inflação, pessoal, uma hora a conta ia ter que chegar, independente de qual governo foi, né? Não quero entrar muito nessa questão política não, mas é lógico que o Covid ele ia trazer essa inflação agora do jeito que tá, os trem tudo caro mesmo, tá tudo caro mesmo, tá muito caro os negócios, né? E é um efeito colateral, né, dessa pandemia aí, que ficou todo mundo em casa, né, ninguém trabalhando, empresas quebrando, e agora a conta chega, né? Uma hora a conta chega, né? Então não tem jeito. Então, pessoal, mostra o seguinte, que pessoas que passaram por grandes dificuldades, pessoas que perderam filhos, né? E isso é muito pesado. Você perder um filho, a pessoa perdeu um filho, né? Olha só, é uma dor, é um buraco no coração que não, infelizmente você não vai conseguir tampar mais. É aquele buraco ali pro resto da vida, né? Mas aí é tentar ressignificar isso aí e ficar só com as alegrias, né? Porque a gente não pode mudar essas coisas. Então assim, são pessoas que ficam calejadas, são pessoas que ficam fortes, são pessoas que simplesmente agora, qualquer coisa que vier, meu amigo, qualquer Alexandre o Grande, macedônio que tentar invadir, seja seus sentimentos, seja sua vida com problemas, pra você não vai ser nada, entendeu? Sua canela ali já tá grossa. Então é isso um pouco da reflexão, né? Abraçar a dor é um pouco disso. Quem viveu esses grandes processos de dor, aprendeu a lidar com elas, entendeu? Não é qualquer coisa mais que assusta essas pessoas mais não, né? Isso é top.
E agora, pessoal, fechando a história, né, falando dos espartanos mesmo em si, né, contando uma historinha dos espartanos, né. E essa história é muito engraçada, eu ri pra caramba aqui. Quando os espartanos e seus aliados venceram os persas em Plateias, pessoal, Esparta venceu o exército de Xerxes em Plateias. Que eu falo e isso eu reclamo mesmo, porque o fim 300 tinha que ter um fechamento, né, mostrando a vitória ali em Plateias de Esparta e expulsando o exército de Xerxes de vez. A história ficou sem fechamento. Falaram de Atenas e tal, mas desviaram o caminho, pô. Começou falando de Esparta, depois vai pra Atenas, pô. Entendeu? Então, assim, falar, beleza, a batalha de Salaminas e tal, a frota ateniense, beleza, mas e o fechamento da história? E como é que ficou Xerxes? E como é que ficou o exército espartano? Então eles não fizeram o fechamento, né? Então o fechamento é esse, os espartanos detonaram os persas em Plateias, né? E aí os despósitos, né, de guerra incluíam as grandes tendas do rei Xerxes, né? E aí, pessoal, eles chegando lá, né, depois de vencer Xerxes, né, eles tiveram acesso às tendas do rei, né, tiveram acesso à riqueza, ao ouro de Xerxes, às mordomias, e inclusive tiveram acesso aos cozinheiros de Xerxes, aos garçons, os responsáveis pelo vinho, né, os criados da cozinha, né, todos eles ficaram à mercê dos espartanos, né. E aí, olha só pra você ver que situação, como piada mesmo, o rei espartano que comandava na época, que ganhou Plateias, foi Pausânias, né. Pausânias, um grande rei de Esparta, né. Ele simplesmente ordenou que os chefes persas preparassem um jantar típico, como se fosse um jantar que fosse feito para Xerxes mesmo, né. E aí, enquanto isso, eles fizeram seus próprios cozinheiros produzirem algo nos moldes da refeição espartana. E aí é que tá, eles falaram assim, vamos fazer uma diferença aqui de cultura aqui. A gente vai ver o que Xerxes estava comendo e agora eles vão ver o que os espartanos comiam. É engraçado, eu tô rindo já. E os chefes persas, pessoal, eles produziram um grande banquete, né, composto de múltiplos pratos, servidos em baixelas de ouro, acompanhados pelos mais suntuosos bolos, iguarias, né, aquela comida, aquela mesa farta mesmo, né, como se tivesse um rei ali mesmo, e tinha mesmo, que era Pausânias de Esparta, né. E aí os espartanos fizeram a boia espartana, que era pão de cevada e um cozido de sangue de porco. O famoso caldo aí preto espartano, né? Então foi interessante que colocaram na mesa aquele banquete lá, né? Que ia ser servido, né? Que Xerxes geralmente estava habituado a comer, né? Junto com o general Mardone e a frota persa, né? E colocaram do lado ali o que os espartanos comiam, né? Uma refeição do lado da outra. E aí os espartanos viram as refeições uma do lado da outra e começaram a rir, né? Começaram a entrar em gargalhada. E Pausânias comentou o seguinte: quantos persas caminharam para nos roubar a nossa pobreza? Quanto eles caminharam para roubar a nossa pobreza, né? Eles vieram de tão longe para quê? Para invadir nossa terra para quê? Para pegar um negócio muito pior do que o que eles já têm, né? Pessoal, então a reflexão é o seguinte, nesse ponto aí, às vezes a gente já está com ouro, às vezes a nossa vida já é maravilhosa e a gente fica reclamando daquilo que a gente não tem. E às vezes, aquilo que a gente não tem, quando a gente consegue, a gente vê que não era aquilo tudo. Vocês entenderam? Ou vocês querem que eu repita? No caso ali, Pausânias estava fazendo realmente uma crítica, né? O rei espartano estava fazendo uma crítica, porque... olha, vocês ficam olhando para a grama do vizinho, mas a grama do vizinho não é isso tudo não. Às vezes a sua grama é até melhor. Às vezes você está numa condição até melhor que a do vizinho. E você fica ali, ó, com inveja na grama do vizinho, sendo que você não sabe dar valor às próprias coisas que você tem, né? Então, uma crítica, uma reflexão muito poderosa. E no mais é isso mesmo, né, pessoal? A reflexão é de abraçar a dor mesmo. Igual eu falei, aqueles que passam por muitos momentos de dor, de luta, ficam casca grossa em relação aos problemas da vida. Então eu digo e falo, quando estiver passando por algum problema, você está sendo treinado para passar por problemas maiores. Ou geralmente quando a dor é muito forte, você está sendo treinado para geralmente ter problemas menores ao longo da vida e saber ter um psicológico muito mais equilibrado para enfrentar esses problemas. Toda dor é crescimento, toda dor você extrai dali um lado positivo.
uma mensagem, uma reflexão, uma forma de agir, uma forma de mudar a sua vida, uma forma de mudar seu estilo de vida, né? Às vezes a doença tem que bater na sua porta para você mudar a sua alimentação, né? Às vezes, infelizmente, as coisas são assim. Às vezes a pessoa tem que se separar para saber lidar melhor com as pessoas. Então as dores são bênçãos na nossa vida, são alertas que Deus dá pra gente mudar a direção da nossa vida, né? E esse aqui é o gancho. E pessoal, e falando um pouco da área de conforto, é isso também, né? Você nunca vai conseguir sair não é que você nunca vai conseguir, muita gente aprende pelo amor, né? Não precisa aprender pela dor, não tô falando pra você ficar buscando a dor o tempo todo, né? Mas te colocar em situações de desconforto, um cara que tá numa situação desconfortável, que tá ali com a conta no vermelho, que tá ali realmente tendo que pagar pensão, que tá realmente ali sofrendo uma enfermidade, entendeu? Que tá realmente ali com um espinho, né? Que ele fala, o espinho de Paulo de Tarso ali no pé ali, o tempo inteiro, cutucando ali, fincando. Esse cara, ou ele age ou ele morre, entendeu? Não tem muita opção não. O cara que tá numa situação ali difícil, entendeu? Ele tô desempregado e tal, tô estudando para concurso, ou ele passa no concurso, ou ele se fode, entendeu? Então assim, acaba que essa dor é um estímulo. Essa dor te faz mais agir para frente em situações piores do que quando você tá confortável, né? Cachorro latindo aqui, filho da mãe. Cara, foi mal, galera. Hoje é meio rasgado aqui o negócio mesmo. Mas enfim, pessoal, e gente que tá em patamares melhores, já tá numa situação melhor, fica confortável, né? E aí não progride na vida, não busca progresso, né? Essa é outra reflexão que fica aí pra gente. Pessoal, a reflexão hoje foi grande, o vídeo foi grande, mas eu achei que o conteúdo foi muito rico, né? Eu li isso aqui umas 5 vezes, gostei demais dessas histórias aqui. E espero trazer um pouquinho disso aqui pra minha vida também, né? E no mais é isso aí, pessoal. Curte aí se gostou e se inscreva no canal. Entra no WhatsApp e espartamos junto. Arru!